esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João, confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas da igreja, a liturgia de hoje nos convida a refletir um pouco mais sobre o sacramento do nosso batismo, nesse segundo domingo, na segunda vela. E como é que nós estamos vivendo esse sacramento? Ou seja, se estamos produzindo frutos ou não. Por isso vemos o grande João Batista batizando no deserto, às margens do Jordão, e pregando que o povo se converta. Antes de mais nada, é preciso que a gente relembre e reestude um pouquinho o que era o batismo antes de se tornar sacramento. Tem gente que não sabe que o batismo de João é uma coisa, o batismo de Jesus é outra. Jesus batiza no fogo e no Espírito. João batiza para a confissão dos pecados. O batismo de Jesus, que é um dos 7 sacramentos, sacramentos da iniciação cristã, né? O primeiro dos sacramentos nossos, ele apaga os pecados, nos regenera e nos torna filhos de Deus. O batismo de João, ele era uma lembrança para confessar as próprias culpas. Mas é interessante ver o que era o batismo antes de Jesus instituir o sacramento, porque a gente entende melhor o que é o batismo. Veja bem, antes de qualquer coisa, batismo é uma palavra grega. Batismo quer dizer em grego mergulho. Quando Jesus fala ide batizai, para o ouvinte grego, ele está dizendo ide mergulhai. Para começo de conversa, batismo é mergulho. E a concepção que se tinha desse batismo era de que aquele que era submerso na água desaparecia. E quando reaparecia, ou seja, imergindo, né, era como se aquela pessoa tivesse morrido. Toda a sua vida pregressa era apagada quando ela saía da água, e ela era uma pessoa totalmente nova e por vezes mudava até mesmo de nome. Interessante. Antes do batismo,
ser batismo, como a gente entende, mas a cabeça era essa. Os essênios, por exemplo, que faziam abluções lá em Qumran, né, às beiras do Mar Morto, mesma coisa, né? Então afunda uma pessoa, aparece outra, totalmente nova, né? Outro dado que muita gente não sabe, estudando história, no Império Romano ou ainda na civilização greco-romana, o mundo pagão também fazia uma espécie de batismo. Olha que interessante. Quando uma pessoa era escrava e ela ia ser declarada livre, aquele escravo era mergulhado nas águas. E quando ele saía das águas, ele era agora um homem livre, um homem declarado livre. Então veja que mesmo os pagãos, o mundo civil, tinha uma concepção interessante do batismo. Você entra na água escravo e você sai um homem livre, uma mulher livre, uma pessoa liberta. Veja que aqui estão os germens, as sementes do que nós vamos entender como batismo. De fato, nós também éramos escravos do mundo, do pecado, da carne, escravos de Satanás, mas pelo batismo fomos libertos. Nós também éramos uma pessoa fadada a morrer, mas pelo batismo estamos destinados a viver para sempre. Interessante, Jesus não escolheu a palavra batismo e a Santa Igreja não escolheu em vão, mas devido a essa implicância tão profunda que o batismo tinha mesmo antes do cristianismo. E agora é claro, agora é o nascimento sobrenatural. Mas a grande preocupação de São João Batista é quando ele começa a ver as pessoas vinham em grandes filas se confessar, confessavam seus pecados, se arrependiam, estava bonito. Era gentarada, multidão chegando. Mas João percebeu que entre a turma tinham saduceus e quem mais? E fariseus. Aí João começou a sacar um perigo. E qual era o perigo? Este rito tão bonito estava se transformando em algo meramente exterior, em maquiagem e não em mudança real de vida. Os saduceus e fariseus eram pessoas que eram santas por fora e verdadeiros demônios por dentro, de tanta maldade que praticavam, e achavam que esse rito meramente exterior, sem mudança de vida, poderia salvá-los. Ainda hoje o católico pode cometer o mesmo equívoco, né? Às vezes eu vejo uma mentalidade protestante também entrando na igreja. Fala assim, confessa que Jesus é seu Senhor e adultera, fornica. Aliás, para quem não sabe, Martinho Lutero dizia, peca forte, mas crê grandemente. Olha a mentalidade. Peca forte, mas crê grandemente que serás salvo. Ou seja, basta você acreditar num monte de coisas, num monte de propostas, se é que você acredita, né? E viver uma vida totalmente torta, e você é salvo. João Batista falou, não. E esses saduceus e fariseus batiam no peito e diziam assim, nós somos filhos de Abraão, portanto, já estamos salvos. Aí pode ser que tenha católico, eu já sou batizado, crismado, já estou salvo. É só falar que Jesus é o Senhor, nem que eu seja um picareta, eu sou salvo. Não é isso que a palavra está nos ensinando hoje. E aí João Batista, ele é severo. João Batista tem que ser severo com essa turma. E conosco hoje, quando a turma batia no peito e falando, Abraão é nosso pai. Olha a resposta de João. Pegue o seu evangelho. Cadê? Tem um aqui. Pega o seu evangelho. Veja aí, quando eles falam, batem no peito, Abraão é nosso pai. Veja aí, versículo 9 do seu evangelho. Pega aí, versículo 9 do seu evangelho. Eu vou começar. Não penseis que basta dizer, vocês, Abraão é nosso pai. Por quê? Até mesmo destas pedras. Exato. Ah, eu sou coroinha. Ah, eu sou ministro. Ah, eu canto na missa. Ah, eu sou seminarista. Ah, eu sou padre. Ih, Deus pode fazer brotar padres da pedra. Deus não precisa que eu seja padre.
Deus não precisa que você venha à igreja. Somos nós que precisamos da igreja. Porque até da pedra, Deus pode fazer brotar bispo, padre e papa. Deus não precisa de nós. Somos nós que precisamos de Deus. João, portanto, ensina que a verdadeira conversão está muito além do que descer as águas. Gente que pensa que vai mudar de vida porque vai para Israel e mergulhar no Rio Jordão. Imagina, você não mudar de vida tendo a Capela do Santíssimo na esquina da sua casa, nem em Jerusalém você muda de vida, né? Tem gente que pensa que basta para ser crente derramar lágrimas. Eu vejo muita gente, né? Às vezes a pessoa fala assim, ai, eu vou lá naquela missa, como se já houvesse várias missas, né? Existe uma só. Ou então, eu vou lá no culto, porque eu choro. Chora, mas não muda de vida? Lágrima de crocodilo. Não adianta nada. Me lembro quando teve o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Nós fomos os seminaristas assistir no shopping, né? A turma ficava chorando de fungar. Fungava, escutava a turma tudo assim chorando, né? Tinha jovem que ficava tão mexido que dizia assim, vou ver a castidade. Outro jogou a maconha fora. Na outra semana estava fumando 7 vezes mais, né? Jesus não quer a tua emoção. Porque fé não é emoção. Fé não é sentimento. Sentimento é bolha de sabão. Jesus quer a tua adesão. E é totalmente diferente, né? E aí então João Batista vai dizer que a verdadeira conversão está nas atitudes que comprometem toda a nossa vida. E aí em Mateus 3:8 ele vai falar assim para a turma e para nós. Diga como padre: produzir frutos que provem a vossa conversão. Então vejam bem, vou perguntar para vocês. Se você olhar uma amoreira, você espera que a amoreira produza o quê? A amora. Pode a amoreira dar manga? Não. A não ser que Deus queira, ou que se faça um enxerto. Hoje a agricultura já tem essa tecnologia. Você faz um enxerto, pode fazer até botar uva, mas você vai ter que mexer, né? Não dá. Então veja bem, a amoreira produz amora. Segunda pergunta: pode uma amoreira não produzir amora? Sim ou não? Sim, pode. Eu me lembro quando eu morei lá no Cortiço, tinha pitangueira, goiabeira, jabuticabeira. Eu passei a infância debaixo das árvores, né? Tinha medo de subir, né? Mas subia também. E eu me lembro muito bem que a gente ficava debaixo de uma amoreira brincando, eu e meus colegas, né? E ficava comendo amora, uma delícia. Mas tinha uma outra amora do lado, uma amoreira que não dava amora. Nem toda amoreira vai dar amora, porque depende de algumas coisas, os minerais, né? Não sei, a insolação, sabe-se lá. Alguma coisa vai influenciar que aquela amoreira não produza a amora. Ora, hoje quando João Batista está falando produzir frutos que provem que vocês se converteram, ou seja, vão muito mais além dos sacramentos. Se a gente espera que uma amoreira dê amora, dessa mesma forma, o Senhor espera que os batizados deem frutos de penitência, frutos de bondade, frutos de perdão, frutos de concórdia, frutos de harmonia, e não o contrário, ou que sejam estéreis. É isso que ele está dizendo. Então você é católico, se João Batista falando assim, vamos lá, mostra seus frutos aí. É isso que ele está falando. E a gente tem que ter hoje uma honestidade de olhar para a gente. Estou dando fruto ou não estou? Estou perdoando ou não estou? Estou perdoando fácil ou não estou? Estou fazendo caridade ou não estou? Estou sendo uma pessoa boa na vida daqueles que cruzam o meu caminho ou não estou? Frutos que provem a conversão. Senão a religião se reduz a maquiagem, a um teatro. E aí São João Batista vai xingar a turma, né? Jesus também usou esse xingo aqui, esse xingamento em Mateus. Jesus também falou para a turma, chamou a turma de cobra, serpente, né? E João Batista foi o primeiro que xingou, depois foi Jesus. Às vezes tem que dar uma xingada para ver se a pessoa acorda, né? Veja aí, versículo 7 do seu evangelho, olha lá. Versículo 7 do seu evangelho, eu vou começar. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes, vamos lá, vamos xingar? Raça de cobras venenosas, que mais? Quem vos ensinou? Produzir. Tá bom, obrigado, tá bom.
Parece que até sai uma coisa do peito, né? Raça de cobras venenosas, né? Esse xingamento você pode xingar hoje. As cobras, de tempo em tempo, passam por um processo chamado de ecdise, com C, mudo. Ecdise. Elas trocam toda a pele. Se ela estiver saudável, a cobra. Elas trocam toda a pele, né? João compara os fariseus e os saduceus às cobras venenosas que, embora vivem trocando de pele, conservam o seu veneno. E coisa triste é quando uma pessoa é sem caráter, sem vergonha, e até a bondade que ela faz não é bondade, é maldade, né? Tem pessoas que não são renovadas pelo Espírito Santo, e aí você, que não é bobo nem nada, já é vivido, vê a pessoa dando uma de boazinha, você fala, trocou de pele, o veneno é o mesmo, né? Isso tem serpente para tudo quanto é lado, né? E a gente não pode ser besta. Ser cristão é ser bom, mas não é ser bobo, né? Mas hoje também para nós, eu também corro o risco de, como um cristão, um falso cristão, um pseudo-cristão, trocar de pele, mas conservar o veneno da maldade, o veneno do rancor, o veneno da fofoca, o veneno do pecado. E aí então a gente só vai trocando de pele, mas o interior e a raça são os mesmos, né? Certa vez, um homem estava numa depressão profunda, e ele foi num doutor, psicólogo, né? O psicólogo tratou ele em tudo quanto é sessão, deu dinâmica, mandou ele visitar lugares. Depois de não aguentar mais, foi o paciente que mais deixou ele frustrado na vida dele. Aí um dia, o doutor falou assim, pensou, já sei, o que eu vou fazer, pelo menos fazer esse homem sorrir uma vez na vida. Falou assim, viu, olha, escuta uma coisa, chegou um circo aí na cidade, na Marginal, Dom Agui, e diz que tem um palhaço lá, mas diz que é melhor que o Tubinho, né? Palhaço diz que é bom mesmo, vai tomar rir, diz que é um grande comediante, não tem quem não gosta, e até eu que fui lá esqueci dos meus problemas. Aí falou assim para ele, é meio cara a entrada, 50, mas vale a pena cada centavo, vai lá, pelo menos você vai dar uma risada, você vai ficar contente, eu acho que está aí um caminho de solução para a tua tristeza. O rapaz olhou para ele e falou assim, o senhor não entendeu nada, né? Aí o doutor falou, por que não? Esse palhaço famoso que faz todo mundo rir, sou eu. Você é? Sou eu, é que eu estou sem maquiagem. Foi um bispo que contou isso para nós padres, eu fiquei pensando o resto da minha vida, que pode ser que aquele palhaço sejamos nós. Em que sentido? Vivemos um personagem, parecemos bons, mas é pura maldade dentro do peito. Parecemos que temos fé, mas não confiamos no Senhor. Parece que somos católicos, mas não concordamos com tudo que a igreja ensina, né? E a nossa vida vai virando um grande teatro. Esses dias eu fiquei abismado de ver os grandes comediantes, tanto estadunidenses quanto brasileiros, né, dizerem que muitos deles carregam uma tristeza muito grande. Eu não vou citar nomes, mas tem humoristas famosos aqui do Brasil e de fora que ganharam as telas, e eles falam que eles têm uma depressão profunda. E aí a repórter perguntou, mas como você consegue ser tão engraçado assim? Se você é tão triste no seu cotidiano, como você faz a turma rir? Olha a resposta. É porque a gente que sofre desse mal sabe como é difícil, como é doloroso. Então a gente tenta todo o tempo arrancar sorriso da turma. Mas não é que a gente é alegre, não. Não é que a gente é feliz, não. Que coisa séria, né? Virarmos atores e atrizes. E agora eu explico. A ira que há de vir. O que é esta ira que há de vir? Trata-se do dia em que tudo será provado. O tempo da ira que há de vir, que é o dia do Senhor, não vai funcionar como o tempo dos homens, porque para os homens pouco importa o ser, para os homens importa parecer.
O dia da ira do Senhor não vai ser o parecer, vai ser o ser. Por isso a palavra diz, Ele não julgará pela aparência, mas pelo íntimo do coração de cada um. Nós vemos o esforço de nossa sociedade em alimentar uma imagem que geralmente não condiz com a realidade. No Facebook, no Instagram, a gente vê a foto da família feliz, unida, e em casa nem se falam. Às vezes eu mesmo rolando a timeline, né? Vou rolando, às vezes você não tem o que fazer, você é meio sentado, você vai rolando, você vai vendo um casal dando uma bitoca no outro, no Instagram, e eu sei que mete o pau no outro, tudo mentira. Um filho que faz a mãe chorar, daí a mãe parte, ele faz textão. Mãe, a senhora se foi, brilha uma estrela no céu. Cafajeste, pilantra, sem vergonha. Fez ela chorar, fez ela sofrer, largou a mãe por causa de mulher, agora vem fazer textão. Cria vergonha na cara. Quantas vezes eu vejo casaizinhos aí, a gente sabe o que acontece nos bastidores, tudo mentira, tudo mentira. É a sociedade dos filtros, a sociedade dos filtros. A mocinha, uma santa na igreja, pega todos lá fora. Sociedade fake. E aí que está, viver de aparências é algo muito custoso, porque é preciso todo o tempo, como aquele palhaço da Marginal, carregar uma bagagem cheia de cosméticos, vestimentas e disfarces, para que a gente possa sobreviver. Que gostoso seria se a gente fosse a gente mesmo, em todos os lugares onde a gente estivesse, produzindo frutos que provassem a nossa conversão. E agora nós vamos para a finalização. Quero partilhar que desde criança eu ficava imaginando como seria essa belíssima profecia poética de Isaías. Ainda mais quando as testemunhas de Jeová iam entregar na nossa casa aquelas sentinelas que nós trocava por sabonete e pasta de dente. Lembram disso? Aí eu via naquela cartilhazinha da testemunha de Jeová, o lobo, o cordeiro, a vaca, o urso, todo mundo ali, aquela turma fazendo piquenique. Eu ficava pensando, meu Deus, quando vai ser esse negócio? Significa que isso é uma mentira? Não. Mas que é muito mais profundo do que a cartilha das testemunhas de Jeová. Quando se fala que o lobo e o cordeiro vão viver juntos, que o leopardo não vai comer o cabrito, mas os dois vão ser parceiros, que o bezerro e o leão comerão juntos, e que a criança vai botar a mão na toca da cobra e pegar a cobra para o pescoço e não vai fazer nada. O que o Senhor quer dizer? Eu fui crescendo e descobrindo que isso começa a acontecer já. Que toda vez que você não revida o mal que alguém te faz, que todas as vezes que você não dá o troco, a vaca e o urso pastam juntos. Tem gente da sua família que se dá tão mal, que se odeia tanto, que é mais fácil o leopardo deitar com o cabrito. Quando você perdoa alguém que te trouxe tantos danos à tua vida, o cordeiro e o lobo comem juntos. O monte do Senhor acontece na tua casa, onde nenhum mal e violência são praticados. E aí, meus filhos e filhas, eu fui descobrindo com o passar do tempo que os animais não foram e nunca são maus. Os animais, quando atacam por instinto, por defesa. Mas o ser humano é cruel e ataca por maldade. Às vezes nós vemos uma pessoa falar assim, cuidado com esse bicho aí, porque esse bicho é traiçoeiro. Traiçoeiro é o ser humano, que trai a própria esposa, que trai o namorado, que mente para a namorada, que atraiçoa o melhor amigo. O cachorro não é traiçoeiro não, ele se defende. E a gente, que ataca por muito menos, sem qualquer necessidade. E aí então, São Paulo apóstolo vai fazer um pedido em nome do Senhor para nós.
Qual é o pedido? Vamos ver? Segunda leitura, versículos 5 a 7. Aqui a gente estuda a palavra, para depois não virar protestante, porque todo católico ignorante vira um ótimo protestante. Versículo 5, segunda leitura, carta aos Romanos. Eu vou começar. O Deus que dá constância e conforto a vocês. Vos dê a graça da harmonia e concórdia. Com quem? Uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Assim, Tendo como que um só coração e uma só voz, glorificareis o Deus e Pai do Senhor nosso, Jesus Cristo. você tem que ser um promotor da unidade. Onde você vai, você tem que juntar a turma, não separá-la. Tem gente na família que joga um contra o outro. Servos de Satanás, filhos do demônio. São João que fala, não sei o que estou falando. Os filhos de Deus promovem a paz. Diga comigo, bem-aventurados Bem-aventurados os que promovem a paz, os que promovem a porque paz, serão chamados porque serão chamados filhos de Deus. filhos de Deus. Tem gente que não pode entrar numa pastoral, numa paróquia, e todo mundo briga, porque ele carrega o inferno dentro do peito e leva o inferno para onde vai. Quando eu vejo gente encrenqueira, eu já sei que está longe de Deus. Gente encrenqueira, barraqueira, está longe de Deus. Onde ele chega, a turma briga. Isso vale no seminário também. Seminário tem muito que leva o inferno no peito. Não, onde nós vamos, nós levamos a paz. Nós levamos a paz, a concórdia, unidade, harmonia. Esses são os frutos do Espírito Santo. Eu sou católico, por isso eu falo a verdade e a turma briga comigo. Você não é católico, você é um chato de galocha. Chato, insuportável. Porque o evangelho não foi feito para ser socado goela abaixo, para começo de conversa, né? Gente que fica dizendo os mandamentos, né? Ô bicho chato. Vai viver em paz. Faça com que as pessoas queiram ser católicas imitando você, porque é gostoso estar com você. Não porque você é um chato de galocha, né? Você foi quem que inventou que santo é um chato? Que santo não é isso, né? Certo? Então, nesse advento, vamos pedir para o Espírito Santo, eu também, para a gente perdoar. Senão seu batismo vai ser fake. Você vai ser o palhacinho da Marginal Dom Aguirre. E aí então, eu quero que vocês terminem dizendo comigo sobre todas as pessoas que você precisa perdoar. Fala com o padre. Perdoar. Perdoar É libertar um prisioneiro. é libertar o prisioneiro E descobrir que o prisioneiro, e descobrir que o prisioneiro, o tempo todo, era você. era você. Amém. Amém.